Bora, vai começar. Vamos seguindo com o nosso programa ao vivo aqui na Mania FM, ao vivo aqui na GDS Web Rádio Brasil e agora para a Rede Brasil de televisão, hein? No oferecimento de Cofrio, sabor à tua prova, melhor linguiça para o seu churrasco da Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida, 35266166 é o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Café Sossego é puro, das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão, arábica, não tem conservante, é uma delícia o Café Sossego. Leve para casa o melhor, Café Sossego. Turma, nós vamos falar de saúde aqui no programa agora. Ele vem lá de Vitória, é o Pedro Rocha, é personal, é professor de educação física, mas com conhecimento também na área da saúde. Você vai, nós vamos falar de alimentação, nós vamos falar de exercício que você pode fazer dentro da sua casa diário. Nós vamos falar de alimentos que você ingere diariamente e está fazendo você ganhar peso e você não sabe. Nós vamos falar da necessidade de você ingerir, tomar água. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar de nutrição, vamos falar de depressão, principalmente com a pandemia aí. Assunto bacana, vários temas, assunto pra gente conversar aqui. Professor Pedro Rocha, alegria, satisfação receber você aqui no programa, amigo. Satisfação é minha, obrigado. Você é carioca, mas já tá com pinta de capixaba, já mora aqui. Meso a meso, já tô meio a meio, já tô bem ambientado. Já. Você é carioca, mas mora no Espírito Santo já há algum tempo. Já há algum tempinho, morei em outra hora, agora voltei. Uhum. Eu sou capixaba de coração, digamos assim. Uhum. Bem, o personal, que é o seu caso, sim, a pandemia tirou o trabalho de vocês. Pandemia tirou. No primeiro momento, sim, academia fechada, para correr na rua tinha que correr de máscara, e aí eu imagino que foi muito difícil. Vocês tiveram um momento, inclusive, que não corria-se, né? Que era proibido pelas guardas municipais locais. Sim. Sim. E aí vocês se reinventaram. Sim, teve aquele baque inicial, né? Que a gente teve aquele aprofundamento no marasmo, aquele primeiro mês, segundo mês. E algumas pessoas conseguiram, né, encontrar aquela luzinha, aquele nichozinho que estava ali apagadinho. Opa, peraí, vamos achar aqui. Que foi o seu caso? Foi o meu caso, graças a Deus eu consegui achar isso. Ali um dia em casa, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa para me movimentar, para poder gerar renda, né? E eu fui minha categoria foi uma das primeiras a serem atingidas, né? Sim. Então, de maneira que eu tive que achar isso. E acabei descambando para essa área. Resolvi estudar, resolvi chamar os meus alunos presenciais. Gente, vocês estão em casa, estão depressivos, estão ficando aí engordando, ganhando peso. Vamos fazer uma videoaula? Aí um ou outro, ficou meio assim, vamos tentando. E a coisa começou a fluir, começou a dar certo. E aí começam as indicações. Peraí, tá dando certo. Aparece na rede social. Opa, tô treinando em casa com o professor Pedro, enfim. E a coisa começou a ganhar uma notoriedade, começou a espalhar e hoje, basicamente, minha renda, 80%, é na parte virtual. Virtual, na videoaula, você inclusive tem alunos espalhados no Brasil. No mundo inteiro. Montreal, Brasil, Rio, São Paulo, Montreal, Nova York, Cascais, Portugal, Austrália. Tem alguns países também que eu ministro aula também. Que bacana. E as pessoas de casa fazem o exercício com sua orientação. Sim. E a sua orientação não vem só a questão do exercício, você tem a questão nutricional também. Nutricional, tem um grande nutricionista genial, monitor da UERJ no Rio, da Universidade Estadual, me acompanha, a gente faz ali aquele casamento. Maurício, preciso aqui de uma orientação nutricional e tal, a gente sempre fecha um pacote, a gente trabalha com essa parte. Eu com a parte física, ele com a parte nutricional, ele sempre me dá uma luz e a gente fornece esse serviço aí virtualmente. Tanto na parte de consultoria, somente fornecendo o exercício e a parte nutricional de maneira discorrida, né, escrita, e com abordagem ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou pela videoaula que a gente também liga a câmera, fecha com o aluno e eu ministro a aula ali em loco. Nesse momento, um monte de gente em casa que não faz exercício nenhum, sabe? Aí fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar academia, eu não tenho tempo para ir na academia, porque eu trabalho, tomo conta de filho e tal. Tem um jeito de fazer isso dentro de casa, no dia a dia? Muita coisa. Eu tenho, inclusive, uma aluna minha do Rio, a Camila, ela foi minha aluna de personal no Rio, presencial,
E na pandemia ela começou a engordar, ficou desesperada, tinha acabado de ter um filho, aí veio a pandemia, já tinha engordado na gravidez, enfim. E ela, isso funciona, vamos lá, Camila, vamos tentar. E ela perdeu 9 quilos dentro de casa, a gente fazendo exercícios funcionais de maneira... O que é o exercício funcional? São exercícios que abordam as funções corporais. O agachar e levantar, o levantar o braço para pegar alguma coisa e trazer. E aí você leva isso para o exercício. A atividade física é o movimento. O exercício é a técnica aplicada ao movimento. E aí você traz isso para o exercício. Quer dizer, desculpa, só para a gente explicar, você falou da questão, olha... Levantar o braço para pegar um alimento, um produto e trazer. Sim. Mas aí não é simplesmente fazer. Tem uma... atos corriqueiros do dia a dia que a gente chama de atividades funcionais. É o funcionamento do corpo, né? E aí a gente traz isso para exercício funcional, que é a técnica aplicada com ciência dentro dos movimentos cotidianos que a gente tem. Agacha e levanta, pega alguma coisa e traz, puxa, empurra. E aí você aplica a técnica em cima desses tipos, né, de movimentações. E aí, com esses exercícios aí, a pessoa... Conseguiu. A gente chegava, Camila, arruma a mochila. Pega 2 garrafas PET, enche de água, bota na mochila, vamos nos agachar, vamos fazer agachamento. E aí foi fluindo, e ela tá aí bem, tá saudável, perdeu 9 quilos durante a pandemia e conseguiu fluir. Vários outros exemplos que eu tive de clientes meus que eu fui adquirindo durante a pandemia, que com exercícios simples, funcionais, dentro de casa, sem gastar R$1, inclusive ela, como é mãe de 3 filhos, ela tá adorando, ela adora isso, porque ela não tem aquele deslocamento, pegar o carro, vai pra academia, troca de roupa, só nesse trajeto é 40, 50 minutos. Faz com o filho em casa. Exatamente, o filho tá ali chorando, mas ela balança, o carrinho ainda ajuda a fazer o exercício ainda. E agacha e a coisa flui. Entendeu? O cidadão, quando chega aos 40 anos, começa a engordar. Minha idade. Começa a não tomar cuidado, começa a engordar, não é o seu caso, mas... E aí? No caso, sim, se eu der mole. E tem jeito do cidadão chegar aí a 40, 50, 60? Muito jeito. Isso aí eu dou total garantia que tem jeito. Eu tenho um cliente meu em Jardim Camburi, em Vitória, o Saulo. Ele começou com 41, curvatura torácica, né, que a gente chama o famoso corcunda, né? Curvatura torácica, barrigudo, aquele magro barrigudo, aquele cara que tem a postura ruim, acaba tendo uma barriga protuberante. E Pedrão, foi indicação de uma outra cliente minha, estou fazendo na pilha. Essa questão que você cita aí, a questão da barriga, está relacionada também à postura? Muito. Né? Pelo menos 20 a 30% tem a ver com postura, que a gente chama de anteroversão de quadril. Você joga o quadril para frente e chapa o glúteo para trás, a bunda, né? E aí, o que acontece? Ele tinha todos esses problemas disfuncionais, né? Eram problemas funcionais, era disfuncionalidade. E aí ele, Pedrão, vou fazer contigo um mês para desencargo de consciência para ver qual é, mas eu não te garanto que eu vou renovar, não. E está comigo já há quase 3 anos. Que bacana. Hoje a outra pessoa está magrinho, está definido, consegue manter uma alimentação, dorme 10 horas da noite, acorda 5 da manhã. Antigamente virava a noite bebendo uísque. E a coisa é aquela coisa, né? Vem a disciplina, para depois, com a consistência da disciplina, se transformar num estilo de vida. Isso aí gera em torno da adaptação neural, isso gera em torno de 3 meses. Porque eu imagino aqui que o cidadão, quando ele é novo, ele está lá com 20 anos bebendo o uísque dele a noite inteira. Qualquer coisa funciona. Quando ele vai passando dos 40, é mudança de comportamento mesmo, não é isso? Sim, mudança de estilo de vida. Estilo de vida. É dormir mais. Sim, dormir, nem dormir mais, é ter um sono de qualidade. Né? Muitas pessoas são muito bem resolvidas na questão do sono, isso eu estou estudando agora nesse curso que eu estou fazendo, com 4 horas de sono. Desde que entre no sono profundo, que a gente tem um sono leve. Parece que vai de pessoa a pessoa também, né? Tem aquele que depende de 6 horas por noite. Sim, tem aquele que... eu sou igual um urso, eu preciso de pelo menos 6, 7 horas de sono. Senão eu acordo de mau humor, não funciona, fico bocejando o dia inteiro, minha glicemia cai. E tem pessoas que essa questão do sono, hoje a ciência, inclusive, ela discute a questão de que existe o cidadão, o ser humano, o homem que é matutino e aquele que é vespertino. Sim. Porque, em razão até do estudante que a ciência foi buscar, por que alguns estudantes produzia melhor na parte da manhã e outros só à tarde, por conta dessa... Aí se encontrou essa questão, né? Isso, cada
cidadão depende de um... Sim, e às vezes assim, mas na verdade, eu vou te ser bem sucinto e bem seguro no que eu estou falando. Muitas vezes é o seu estilo de vida que leva a isso, tá? Você tem como coordenar o seu corpo através de disciplina e consistência, de maneira que você consiga empurrar de dormir 10 da noite para acordar às 5, 6 da manhã. Se você tem aquele hábito de dormir 2 da manhã, óbvio que o seu corpo não vai funcionar antes das 9. Então você, com disciplina, com cotidiano, rotina, as 2, 3 primeiras semanas, a nossa adaptação neural para qualquer coisa, na maioria das vezes, ela se dá em torno de 3 a 6 semanas. Se você consegue forçar o seu corpo ali em 3, 4, 5, 6 semanas, seu corpo já consegue adquirir aquele hábito. Então, a pessoa que tem esse tipo de insônia, eu digo isso aqui, até utilidade pública isso, né? As pessoas, eu não consigo dormir antes das 2, antes da 1. Começa a apagar a luz 10 horas da noite, desliga o celular às 11, começa a relaxar, começa a produzir, desliga a televisão, mostrar para o seu cérebro que você quer descansar, deixa tudo escurinho. Que a partir das 3, 4 semanas você vai conseguir chegar lá. Tem aquele cidadão que só consegue dormir com a televisão ligada, por exemplo. Não vai ter um bom sono. Não vai. É que a gente chama de sono intervalado. Que não é um sono que você entra em descanso pleno. É aquele sono que você dorme 1 horinha, acorda 1 horinha. Dorme 1 horinha, acorda 10 minutos, fica ali girando meia hora e volta a dormir. Esse sono não é um sono de qualidade. O sono de qualidade é que você entre pelo menos em sono profundo durante 3 horas. Você entra em sono profundo. Aquele sono que você apaga e esquece, o mundo desliga ao seu redor. Esse que é o sono de qualidade, tá? E aí tem pessoas que demandam 3 horas, eu demando 4, 5, e aí isso aí varia de pessoa a pessoa. Mas o sono é intervalado, que é esse que é a pessoa que dorme com a TV ligada ou na claridade. Muita gente tem problema de sono intervalado, as pessoas que trabalham à noite. Porque nossos antepassados, eles trazem, a gente tem milhões de anos, né, de evolução, aí 150 mil anos, né, e a gente traz uma questão muito fisiológica, de que escureceu o seu organismo, ele já começa a liberar melatonina, que é o hormônio, né, que regula o sono. E aí tem uma dúvida na medicina se é hormônio, se é enzima, mas vamos tratar como hormônio aqui. E a gente que foi, com o passar dos anos, dos séculos, a gente foi criando maus hábitos em cima do sono também. Entendeu? Ok. Ô, Pedro, eu vou puxar o intervalo comercial. Claro. E aí eu quero voltar falando também de alimentação, falando de depressão, alimentação. A gente fala assim, olha, você precisa ter uma alimentação correta, porque quando você não se alimenta de maneira correta, você engorda, cria barriga, você cria um monte de doenças e tal. E aí tem gente que fala, mas isso é caro, eu não tenho dinheiro para isso. Então nós vamos falar disso também. E vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já. Vamos seguindo aqui ao vivo, você tá ligado na Mania FM, bom dia pra você, ligado aqui na GDS Web Rádio Brasil, bom dia, ligado aqui na Rede Brasil de televisão, bom dia, felicidades. Estamos aqui no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, de Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida, Café Sossego Arábica e não tem conservante, Café Sossego é especial demais. Nossa entrevistada de hoje, estamos falando de saúde, estamos falando de exercício físico. Nós estamos falando aqui com o professor Pedro Rocha, ele é de Vitória, está aqui em Cachoeiro, passando aqui no programa, conversando com a gente, ensinando um monte de coisa pra gente, ele é personal. Você já foi atleta de fisiculturismo? Sim, fui. Tô querendo retornar agora, tô começando a treinar em alto rendimento pra gente tentar voltar aí. Complicado com 40 anos, né? Você repor aquele vigor, vigor atlético, né? Esse segmento segmento tem por idade, não é isso? Tem por idade. Se eu voltando a competir ano que vem, vai ser dentro da minha idade, que é a partir dos 40, que é a categoria Master, né? Você tem a Sênior, que é até os 40. Sênior. Isso é julgado o quê? Julgado tem um corpo bonito, é isso? Na verdade, não é bem o corpo bonito. O corpo bonito a gente encontra na praia, tá? É a simetria do corpo. A simetria com maior volume muscular. É o cara que tem a menor quantidade de gordura no corpo, definição, com maior volume dentro daquele peso, porque também tem um peso. Eu, por exemplo, hoje eu estou com 103 quilos, mas eu compito com 89, tem que entrar no palco com 89, e até 89 quilos eu tenho que estar o máximo de definição, com o máximo de ganho de massa muscular dentro daquele peso, e panturrilha, perna de acordo com o braço, simetria. Existe a simetria também, que conta muito ponto. Esse é o julgamento. Não adianta o cara entrar enorme em cima,
com a perna fina, ou a perna gigante e a estrutura do tronco também afinada ou estreita. Porque às vezes a gente encontra atleta com esse perfil que você está dizendo aqui. Sim, sim. Muita musculatura da cintura para cima e para baixo muito fino. Sim. Exercício errado, alimentação errada ou da própria estrutura daquele corpo? Ó, a estrutura, eu vou até abrir um parênteses aqui. Numa palestra com o Arnold Schwarzenegger, eu fui segurança do Arnold Schwarzenegger durante 3 anos no Rio, pessoal dele. E numa palestra dele pra gente, ele falava o seguinte: ele não tinha panturrilhas quando era novo, né? E ele treinava 1000 repetições de panturrilha dia sim, dia não, e ele desenvolveu uma das maiores panturrilhas da história do Mr. Olímpia, né? Que é o maior campeonato do mundo. E ele falava, gente, genética te atrapalha. Mas se você tiver persistência... E muitas vezes esses indivíduos que têm essa assimetria, né? Essa assimetria... Sim. São por falta... eu não gosto de treinar a perna. Aí deixa a perna, vai jogando, vai protelando o treino e acaba causando uma deformidade, né, na questão da simetria visual. Daí a importância de uma orientação, de um acompanhamento profissional. A orientação ou vontade própria também. Tem muita gente que tem isso, vergonha, né? Não quer treinar a perna. Não tô afim. Mulherada que preza a perna. Mulherada não quer treinar braço. E os homens não querem treinar a perna. Bota uma bermuda, uma calça, disfarça e fica grandão em cima pra mostrar. Entendi. Vamos falar de alimentação? Vamos sim. Você falou aqui da alimentação, da questão da pessoa se alimentar de maneira correta e tal. Aí alguém está ouvindo agora e certamente fala, mas isso é muito caro, como é que eu vou comprar? Eu não consigo fazer a compra do mês direito, como é que eu vou me alimentar de maneira correta? Isso é muito caro. É caro? Sim. Muito pelo contrário. A alimentação saudável ela é muito mais barata do que propriamente pessoas, por exemplo, que buscam os alimentos light, né, ou diet, Sim. que são, é muito caro. As pessoas associam a dieta a produtos light e diet. Porque, eu quero comer gostoso, então tem aqueles produtos industrializados, muito palatáveis, né, muito saborosos, Sim. que tem pouca caloria e a pessoa acaba comendo muito e continua gorda. Né? Então as pessoas... E são caríssimos esses produtos. E, na verdade, a alimentação saudável ela está no básico. Aipim, arroz, feijão, frango, ovo. Ovo é a proteína mais fantástica que a gente tem. Do ovo sai o pinto, gente. Então, assim, vamos trabalhar ali. Sai o frango do ovo. E ali é muito complexo em termos de colágeno, vitamina D, vitamina A, proteína de alto valor biológico. Então são produtos que, se você for botar na ponta do lápis, são muito baratos, né? A gente está vivendo uma inflação, claro. Sim. Mas trabalhando no todo, são produtos baratos. Se for levar para produtos... Você está falando aqui, você está falando de alimento aqui do consumo do dia a dia. São muito acessíveis, né? Porque não é as pessoas querem comprar o industrializado e acaba encarecendo. Não é isso? A pessoa quer botar uma coisa gostosa, um molho gostoso caríssimo, acaba encarecendo. É muito caro. Não é caro. Desde que você tenha ali um método e uma orientação de um bom nutricionista que vai te orientar, ele vai conseguir equacionar isso aí. Vai de pessoa a pessoa? Às vezes eu preciso consumir mais carboidrato e você menos. Tem isso? Sim, vai muito de acordo com a sua taxa basal, que a gente chama, né? O seu consumo calórico diário parado. A gente tem como mensurar isso aí através de equações, que aí a gente determina ali onde é o seu ponto-alvo. E dentro disso eu vou calcular a quantidade de carboidratos, de proteínas, de chamados macronutrientes e gorduras, e os micronutrientes, vitaminas e minerais. E aí dentro disso a gente monta uma equação exata, um quebra-cabeça, a gente junta esse quebra-cabeça e consegue te dar o melhor possível e aí, da sua individualidade. Às vezes as pessoas tentam emagrecer, não conseguem. A alimentação é o principal, né? É o principal. A alimentação, taxativamente falando, 80%. 80%. Professor, depressão é o mal que o mundo atravessa hoje, né? Sim. Nós vamos... Daqui a mais 5 anos, a depressão vai ser a doença que mais vai afastar o cidadão do trabalho. Eu estou falando até na questão do trabalho mesmo. Olha, você que é empresário, você que seu funcionário vai faltar muito serviço por conta da depressão. Isso já está acontecendo, mas essa vai ser a doença que mais vai afastar as pessoas lá. Sim. Você vai no médico e o médico receita lá os remédios e tal, mas fala, faz caminhada, faz exercício e tal. Para a doença também, o exercício físico é muito importante, né? É importantíssimo. Na verdade, a depressão ela já vem se tornando... Ela já é um problema de saúde pública há pelo menos uns 10, 15 anos. Sim, mundial, mas só que com o advento da comunicação, isso se tornou uma coisa de mais conhecimento público. Mas com a pandemia, isso agravou exponencialmente, né? Então, o que a gente faz ali? O exercício físico, ele libera a chamada endorfina.
Tá? Uma das categorias de hormônio liberado pelo cérebro que te fornece uma sensação de bem-estar, anti-inflamação corporal, inibição de dor, inibição de tristeza. Então, assim, o tratamento com o exercício físico, juntamente ao psiquiátrico e o psicológico, a terapia, no caso, é fundamental essa multidisciplinaridade para que a gente consiga amarrar o paciente de maneira que ele tenha um resultado bem benéfico, bastante benéfico. A importância da água para o nosso organismo. Outra coisa também que fornece, que também ajuda na depressão, tá? Segundo relatos consistentes, Yale, Harvard, tem muitos estudos em cima disso, a água, inclusive, ajuda na depressão. Porque o cérebro, como qualquer célula do corpo, 70-80% de água. Sim. Se você tem uma má hidratação, seu cérebro ele fica esvaziado de água, né? Vamos ser bem diretos aqui. Então, o que acontece? O seu cérebro também, as sinapses, né, que são as comunicações entre neurônios, ficam comprometidas com a desidratação também. Não sei se você já reparou assim no dia a dia, quando você bebe pouca água, então você bebeu. Bebida alcoólica. Aí você acorda no dia seguinte, o quê? Desidratado. Isso, né? Boca seca e tal. Isso. E o mau humor. E a falta de tolerância que você fica. E o ranço. Qualquer coisa, né? O barulho é muito alto. O cheiro não vem. Às vezes vem muito olfato. Às vezes não vem olfato. Quer dizer, isso é um desequilíbrio químico cerebral por desidratação também. Também. Fora o dump, né? Que o álcool gera em vitamina B6, que é fundamental para o funcionamento cerebral, e outras coisas que a gente vai explicitar aqui. O peso médio do brasileiro, vamos colocar aqui 70 quilos, 65, 70 quilos. Sim. Quanto de água ele tem que beber por dia? Ideal para as pessoas. O cálculo científico da ingestão de água é em torno de 30 a 40 ml por quilo de massa corporal. Tá? Então, em torno aí de 2,5 litros já é bem aceitável, já é bem bacana. Se a pessoa conseguir chegar a 3, está no topo. Há quem diga que é o seguinte, esse consumo de água, ele tem que ser feito de maneira pouco a pouco. Você não deve tomar muita água. Sim. Por que isso? O que acontece? O estômago, se você ingerir muita água de uma vez, a água também necessita de um metabolismo. Apesar da digestibilidade da água ser muito rápida, se você joga em excesso, também vai gerar um transtorno ali digestivo nos seus órgãos digestivos. Isso pode gerar ali um inchaço, uma retenção hídrica momentânea em torno de algumas horas, refluxo, né? Gastrite. Água demais. O que acontece? Qualquer coisa que chega no estômago, você libera o suco gástrico. Se não aquela é história comida, que água demais mata a planta. Ele não tem o que queimar se não é comida, ele só tem água. Se você joga muita água, ele libera o suco gástrico e se torna altamente ácido no teu estômago, porque não tem a comida para ele queimar. Sim. E só água, e a água não queima, ela passa no intestino. Então, gera também o refluxo, enfim. Então, a água em excesso tem que ser devagar. 200 ml, daqui a meia hora 200 ml, daqui a meia hora 200 ml, 300. E o que a gente fala para aquele cidadão que ele... porque tem gente que não gosta de beber água. Sim. Tem gente que não gosta de água. Conheço muitos. Tem gente que passa o dia sem beber água. É um negócio, não sei como é que a pessoa consegue... Sim. Porque a água, ela vai contribuir também a pessoa que bebe pouca água, ele defeca pouco. Sim. É isso? Não atrapalha? É, porque o intestino ele resseca. E a flora intestinal sem a água, ela não tem ligação química para poder transpor, para poder correr de forma saudável ali as fezes. Enfim, o cidadão que não está acostumado a beber água, dá para dizer assim, olha, se você pode ir acostumando que daqui a pouco você vai sentir necessidade de tomar uma quantidade de água. Em torno de 4 dias. É isso? Se você começar a empurrar, a gente chama de empurrar, né? Assim, uma bem básica para a gente entender. Eu não consigo beber nem 1 litro. Pega a garrafinha de 500 ml, separa, bota na tua geladeira, toda hora que você abrir a porta, você vai ver ela. Aí você dá uma bicada, bota ali 2 litros para começar. Chega uma hora que o corpo ele fica sedento por água. Sedento. Isso aí leva em torno de 4 dias. Se você fizer disciplinarmente esses 4 dias, no 4º dia ele vai pedir água para você. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. O professor, o Pedro Paulo, ele veio parar aqui, sabe por quê? Você é namorado da Tina? Não. Amigo da Tina? A Tina? A Tina que indicou para cá. A Tina é uma pessoa que é muito querida aqui na nossa cidade, eu já te falei aqui fora do ar, e eu tive a oportunidade de conhecer a Tina de perto um pouco mais quando ela esteve aqui, e é uma pessoa realmente fantástica, maravilhosa, certamente está ouvindo a gente. Tina, um beijo para você, tá, amiga?
Eu queria agradecer a Tina, a Ariane, né? Uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço na minha vida, que eu tenho o prazer de lidar. E foi responsável por linkar a gente aqui hoje, sim, né? Sim. Ela só traz benefícios pra minha vida, só trouxe até hoje. Eu queria mandar um beijo pra ela, tá? E agradecer muito o que ela tem feito por mim, o que ela faz por mim, tá? Você é uma pessoa fantástica. Obrigado. O Pedro Rocha é professor, personal, ensinou um monte de coisa. Vai voltar aqui, não temos que combinar. Vamos, com o maior prazer. De repente, a gente criar um quadro aqui. Vamos criar um quadro. Para você estar falando sempre, isso tá? Tem uma finalidade pública absurda, né? Nossa, eu acho que a população precisa muito dessa informação. Cara. São informações fáceis, acessíveis, que Sim. vão mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente. Né? Professor, obrigado, tá, amigo? Obrigado abraço, a você. Abraço. Forte abraço. Turma, vai participando do programa. Eu sigo aqui ao vivo com você, hein? Vai participando pra cá, mandando a sua mensagem. Grande abraço pra você.